Boa noite. Maioria do plenário mantém veto à proposta para multar agressores de vítimas de violência doméstica. A gente precisa, sim, ter muito claro que são poderes diferentes. Os vereadores são eleitos para representar a comunidade, não para representar o executivo. 22 de setembro será incluído no calendário oficial do município em homenagem aos veteranos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Tem um dia para comemorar em especial seus mais de 30 anos de serviço prestado à comunidade. Evandro Meirelles pede instalação de botoeira em frente ao Passo Fundo Shopping. E nós sabemos que hoje a Avenida Presidente Vargas é uma avenida muito movimentada. Temos sinalizações de trânsito, temos bastante sinaleira lá, mas há ainda que ser feito para melhorar. Psicóloga fala sobre o complexo de Édipo, o primeiro conflito vivido pelos homens na infância. O casal faz seus programas juntos e muitas vezes a criança não está presente em todos esses programas. Então a criança começa a se dar por conta de que ela não é objeto de exclusividade dos desejos da mãe. A maioria do plenário manteve o veto total do Poder Executivo a uma proposta da vereadora Regina Costa dos Santos. O projeto de lei em questão multava o agressor de vítimas de violência doméstica e familiar. 13 vereadores se inscreveram para debater os motivos da rejeição do Executivo Municipal. O primeiro a ocupar a tribuna foi o líder do governo. Lembro que, por ocasião da apresentação desse projeto, o vereador Rufa, eu levantei aqui na tribuna e falei que eu achava que esse projeto não atendia à Constituição Federal. Porque o artigo 22 da Constituição Federal Brasileira atribui competência privada ao governo federal o direito penal. Isso aí que está se propondo é penalizar, sim, um infrator. Essa pessoa, sem sombra de dúvida, deve ser penalizada quando comete um crime. E a violência doméstica é, sim, um crime. Então, tendo competência da Regina do governo federal, o governo municipal e estadual não pode, de maneira alguma, interferir nessa questão penal. Isso compete ao governo federal, não ao governo municipal. Além do mais, ninguém pode ser considerado culpado antes de transitar em julgado. No momento que tu multa uma pessoa por um crime, por alguma coisa que fez que merece essa multa, ele tem todo o direito a fazer a sua defesa. Se ele for multado naquele momento, não está dando direito a essa pessoa a fazer a sua defesa em transitar julgado. Também temos a lei da Maria da Penha, que já obriga o agressor a ressarcir o SUS quando se comete uma violência doméstica. Isto é, essa pessoa vai ser atendida pelo Sistema Único de Saúde e a despesa que acarretar esse atendimento deve ser ressarcido, então, pelo infrator. Dito isso, então, eu tenho 3 motivos, vereador Regina, 3 motivos para concordar com o prefeito municipal no veto desta lei. Regina Costa dos Santos fez o seu discurso baseado na votação que aprovou a proposta de forma unânime. A autora também defendeu que, muito além de multar, seu objetivo era intimidar os agressores. Porém, o veto foi mantido por 11 votos a 10. A gente vem defendendo esse projeto já faz muito tempo na casa, onde era urgente, pensar formas que viesse a reeducar os nossos homens e também intimidar, que não viessem a estar agredindo a mulher, que pensasse 2 vezes. E a gente sabe, e a comunidade sabe disso, que quando mexe no bolso, as coisas começam a ser avaliadas de outra forma.
Dito isso, lamento, né? Acho que quem perde somos nós, mulheres, que estamos aí numa cidade que infelizmente não é segura para nós. E principalmente, assim, é importante destacar o que aconteceu hoje na casa. O procurador, né, a Procuradoria da Câmara, deu parecer pela constitucionalidade, pela tramitação do projeto, sendo totalmente favorável. Nós tivemos todo um processo de discussão na Câmara, onde se passou pelas comissões, se analisou e também se deu parecer favorável. Muitos dos colegas que votaram contra subiram na sessão anterior, que discutiu o projeto, defendendo e votando favorável ao projeto. No entanto, veio o veto do prefeito e mantiveram o veto, mudando o seu posicionamento. Então, me parece que faltou coerência da Câmara de Vereadores e, principalmente, algo que eu venho defendendo muito, Paula, que é a separação dos poderes. A Câmara de Vereadores tem que ter total autonomia para avaliar as matérias que sejam de interesse da comunidade. Então, fica aqui a nossa tristeza pela forma como os colegas vereadores se comportaram, qual voltaram atrás de uma decisão que já tinha sido tomada com base na Procuradoria da Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente precisa, sim, ter muito claro que são poderes diferentes. Os vereadores são eleitos para representar a comunidade, não para representar o Executivo. Veja agora trechos de outros discursos sobre esta proposta na ordem do dia. Observando o texto legal, verifiquei que esta multa, ela é de cunho administrativo, direcionado a punir aquele que movimenta o serviço público municipal pela prática do crime de violência contra a mulher. Portanto, apesar do argumento ser bastante impressionante, ele está, com a devida vênia do meu mestre, Alberi, equivocado. Porque o direito, ele pode ter âmbitos diferentes. O âmbito penal, o âmbito civil, de aquele ofensor ter que ressarcir os danos causados à pessoa, e o âmbito administrativo. Não podemos pensar em nos sujeitar a numa sociedade que se diz livre, a colocar aquelas mães de família com seus filhos longe dos seus lares, por inconsequência de homens que não têm vergonha na cara para saírem de lá e deixar com que elas sigam as suas vidas. Homens que tiram a vida dessas mulheres todos os dias, que as agridem desde a forma psicológica, agressão física, ou até mesmo chegando ao cúmulo, que é tirar a vida. E nós, enquanto Casa Legislativa, infelizmente, nem todos pensam da mesma maneira, o município tem sim que tomar uma atitude. A questão multa dá uma prerrogativa para que aquele poderoso aquisitivo, que tem poder aquisitivo, continue cometendo o deslize de maltratar e bater nas mulheres. Como aquele cantor fez. Vocês imaginem aquele cantor que fez, machucou a esposa, para a rede social, todo vendo isso aí. Eu sou contra a qualquer tipo de agressão física, moral ou psicológica de um sexo masculino contra sexo feminino. Sou totalmente contra. E tem que ser banido esse tipo de atitude. Mas não é através de uma multa que vai ser banido isso. Não é através da multa. A multa, ela dá amparo para que o ilegal continue cometendo deslize e vai lá e pague, beleza, vou continuar de novo. A multa administrativa, vereador Inharã, só para deixar esclarecido aqui, ela não exime do processo penal. Ele vai continuar sofrendo o processo penal dele. Ele vai ser preso. Não exime do processo penal. Ela vai correr em paralelo. E cabe aqui salientar que em vários municípios do Brasil, essa multa ela já foi implementada, foi aprovada nas suas câmaras de vereadores e os municípios já cobram essa multa. Diante da questão técnica apresentada, do veto
ao projeto encaminhado do Executivo ao Legislativo, nos resta repensar se efetivamente estamos em conciliação com a técnica legislativa. Em razão disso, na CCJ, estive como relatora do veto, avaliei toda esta questão e emiti o parecer pelo acatamento do veto, diante da apresentação dos argumentos bem justificados no texto de mensagem junto ao veto encaminhado do Executivo. E deixar bem ciente todas as mulheres que a gente é favorável ao projeto da vereadora Regina. Nós não somos contra as mulheres, nós somos contra os agressores, entendeu? Só que tem uma questão da legalidade, que fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente, com a devida venênia, para entendimento diverso, compreendendo que a lei é inconstitucional porque a imposição de multa configura pena. O Parlamento Municipal aprovou por unanimidade o substitutivo a um projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos o dia 22 de setembro em homenagem aos veteranos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. O texto é do vereador Gil Krug. Uma data muito importante que mostra que o município reconhece que o veterano do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar tem um dia para comemorar em especial seus mais de 30 anos de serviço prestado à comunidade. Colocando essa data no calendário oficial do município, podemos trabalhar com eventos em cima disso e com certeza que sirva de entusiasmo e motivação para que os mesmos sintam-se valorizados, que prestaram um excelente serviço à comunidade, botando em risco a sua vida e conseguiram lograr com êxito a sua aposentadoria. Então, nada mais que gratificante ter uma data para que eles sejam reconhecidos e também sirva de exemplo para quem está seguindo na carreira, está iniciando, tem interesse em seguir na carreira e que motive, pois com certeza não existe nada mais gratificante que servir a sociedade com muito amor e paixão e fazendo aquilo que gosta. E gratificante também para ti, né, já que o projeto foi aprovado de forma unânime e teve uma repercussão positiva também na tribuna por outros 2 colegas também da segurança pública. Exato, Paula. Eu fico muito satisfeito, pois o militar ele é uma classe especial. Pois ele não tem sábado, não tem domingo, não tem diferença de segunda para terça, e não tem dia, não tem noite, não tem diferença. Então, quem decide fazer isso a sua vida inteira, mais de 30 anos, 35 anos, com certeza merece uma data especial, e os colegas reconheceram isso, por isso foi aprovado por unanimidade, e nada mais justo com essa classe militar. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Legislativo Municipal. E ainda vamos repercutir o primeiro conflito vivido pelos homens na infância. A psicóloga Eliane Dalacqua fala sobre o complexo de Édipo. Há poucos dias, o vereador Evandro Meirelles encaminhou 2 novas indicações ao Executivo Municipal.
Uma delas sugere a instalação de uma academia ao ar livre e a outra pede a colocação de uma botoeira na Avenida Presidente Vargas. Sou um vereador que dialogo muito com as pessoas, eu sou um vereador que ando peregrinando pelas ruas de Passo Fundo. E as pessoas me encontraram, me falaram desta questão em frente ao Passo Fundo Shopping, quando vão fazer a travessia, que estão tendo dificuldade. E nós sabemos que hoje a Avenida Presidente Vargas é uma avenida muito movimentada. Temos sinalizações de trânsito, temos bastante sinaleira lá, mas há ainda que ser feito para melhorar o trânsito e dar mais segurança para os pedestres que fazem a travessia. Então, indicamos ao nosso executivo para que seja implementado lá uma botoeira, aí dando mais comodidade e confiança para as pessoas no momento que vão fazer a travessia e acessar o Passo Fundo Shopping. E também para os deficientes visuais, né? Vai ajudar bastante. Muito bem lembrado, porque hoje nós temos também as pessoas que têm as suas deficiências, né? Que têm as suas deficiências, então nós temos que ter a sensibilidade, né? Para atender também essas pessoas. Então a botoeira é muito importante que seja implementado na frente do Passo Fundo Shopping. Reforço mais uma vez aqui, mais uma solicitação da nossa comunidade, né, aqui do centro de Passo Fundo, que nos pediram, né, que levasse ao conhecimento do Poder Executivo, através do pedido de indicação, que seja feito então aqui na Praça da Cuia, né, a Praça Marechal Floriano, mas é conhecido como a Praça da Cuia, que ali seja feita uma academia ao ar livre, né? Então tem várias pessoas que frequentam a praça, que vão ali tomar o seu chimarrão no fim da tarde, que vão fazer a sua caminhada, muitos vão passear com os seus animaizinhos de estimação e precisa ter então uma academia ao ar livre para essas pessoas que frequentam a Praça Marechal Floriano. Vamos falar agora sobre o Complexo de Édipo, o primeiro momento de conflito vivido pelos homens na infância e que está diretamente ligado às relações familiares. Veja o vídeo da psicóloga Eliane Dall'Acqua. Complexo de Édipo, para a gente entender um pouquinho, a gente tem que falar sobre a tragédia grega. O Édipo, ele, sem saber, assassinou seu próprio pai e, sem saber também, casou-se com a sua mãe, tendo filhos com ela, né? E quando ele descobriu isso, ele arrancou os seus próprios olhos. Então, dessa tragédia grega, que Freud baseou a sua teoria sobre a sexualidade, né? Freud, que foi quem fez a teoria da psicanálise. Então, nessa teoria, né, que fala sobre a questão do Édipo, né, para a gente entender um pouquinho, a gente tem que entender toda essa questão que durante os primeiros anos, né, a criança tem esse vínculo muito forte, esse vínculo quase que exclusivo de alguma maneira, né, pelo menos ela acha isso, né, com a sua mãe, e a criança se vê, o desejo da criança é se manter sempre ao lado da mãe, grudadinha, abraçada, né, tendo carinho, né, a mãe é só dela, eu quero essa mãe só para mim, não divido ela com ninguém, né? E quando ela vê que essa mãe também tem outros desejos, que não só estar com ela, que tem outras prioridades, né? Até essa questão desta relação dessa mãe com esse parceiro, acontece que a criança começa então a se frustrar, a perceber que ela não é a exclusividade desta mãe, que tem coisas que ela não tem e que a mãe acha nesse outro parceiro. Então começa também essa criança a se sentir de alguma maneira excluída dessa relação. Até porque em alguns momentos, de fato, ela está, né? O casal faz seus programas juntos e muitas vezes a criança não está presente em todos esses programas. Então, a criança começa a se dar por conta de que ela não é objeto de exclusividade dos desejos da mãe. E aí, ela tem que lidar com essas faltas. E é através dessas faltas que ela também vai descobrindo a necessidade de ter substitutos para essa falta, né? Então, ela tem esse contato com os avós, com dindos, com tios, com a escolinha, com a babá,
com os amiguinhos, esses contatos sociais são bem importantes, né? E esse sentimento que ela tem de não ser o objeto de prazer total da mãe, que começa a frustrá-la, nesse momento ela também começa a perceber que ela precisa, né? Que são colocadas regras, limites para essa criança ver que ela não pode fazer tudo o que quer, ter tudo o que quer. Então ela se depara também com esses vazios, com essas faltas, né, que ela tem que preencher então com esses substitutos, como eu já havia falado. Então essas relações sociais que a criança começa a ter, ela precisa de regras, né? Ela sabe que ela vai ter horários para cumprir, vai ter horário para comer, horário para dormir, né? Que ela não pode fazer tudo o que ela quer. E isso é bem importante, porque ela também, ao mesmo tempo, vai adquirindo mais autonomia nas suas relações também com os seus pares. E nessas relações com os amiguinhos, com as amiguinhas, ela também começa a se deparar com a falta, né, que tem. O menino começa a se deparar que ele tem coisas que as meninas não têm, né? Se tratando da questão da genitália masculina e feminina, e a menina vê que tem algo que lhe falta e que no menino tem. Então começa também essa diferenciação sexual, né? Apoiado a isso, então a mãe começa a se tornar esse objeto então de admiração, né? E não mais esse objeto de desejo de ter essa mãe só para si. E aí começa também essa identificação, né, com essa mãe enquanto mulher, a identificação com essa figura do pai, né? Então todas essas identificações com os seus pares, né, que a criança começa a ter, essa questão de regras, de limites, elas vão estruturando o psiquismo da criança. E o psiquismo ele tanto pode ser estruturado de uma maneira através da neurose, da psicose ou da perversão. Por isso que este momento do complexo de Édipo, do qual nenhum de nós escapa, o complexo de Édipo é universal, né? Por isso da importância dele, né? É este complexo de Édipo que nos estrutura, que vai fazer com que a gente no futuro, né, como adultos, que a gente possa dar conta das nossas faltas, das nossas frustrações, dos nossos vazios e como a gente faz para dar conta disso, né? Então essa estruturação é fundamental para a gente poder ser saudável emocionalmente. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de sexta-feira, 13 de agosto. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!